Capítulo 11. Gênese espiritual, princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipóteses sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Princípio espiritual. Item 1. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhes são próprios. De acordo com esse princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento deste mesmo sino para dar um sinal, um aviso atestando só por isso, que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém, a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino tem-se de concluir o que o move, uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois vivo, um homem pensa e que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que no homem a que faz que este obre. Item 2. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberania e inteligência a reinar, pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que o monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre as pedras, não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e bondade. Inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Item 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, a criar seres inteligentes e sensíveis, para lançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recriar-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido. Pensa por instante, apenas para conhecer a dor e se extingue para sempre ao cabo da efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro, negando o efeito. Não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não o seja com a razão. Item 4. É inata ao homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa a razão por que sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Item 5. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos.
Mas, havendo, como há, seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos, que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual, por nenhum sinal exterior, se manifesta. É cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Capítulo 10, item 16 a 19. Item 6. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como luz, a eletricidade, o calor, etc? É uma pergunta. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Momentâneo seria, como do corpo, a existência do ser inteligente que, então, ao morrer, volveria ao nada, ou o que daria da mesma ao modo, ao todo universal. Seria uma palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis peculiares que se reconhecem ao princípio espiritual provam que ele tem existência própria, pois que, se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam, desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atribuídos da matéria. Chega-se remontado aos efeitos da causa, a conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios construtivos do universo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos, como individualizado. O elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Item 7. Admitido o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? É uma pergunta interessante. Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo o que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe, acerca de tudo ou mais. Apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque ele seja inútil ou prejudicial presentemente. Deus não lo outorga, nem mesmo pela revelação. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberania, da soberana justiça, atributo essencial da divindade é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Item 8. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careciam de finalidade. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais, do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Item 9. Progredir é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criado incessantemente desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala,
Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiram para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. União do princípio espiritual à matéria. Item 10. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento de trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de perceber todas as impulsões da sua vontade e de prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado instrumentos menos grosseiros, a proporção que ele se vai mostrando apto a executar obras mais bem cuidadas. Item 11. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais. Cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelho cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente, se aplica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Capítulo 8, item 4, Alma da Terra. Item 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que lhe aumentam as forças. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos eram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos. Em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvesse alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. Ponto 13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrado elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Item 14. O corpo, conseguinte, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entraram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que lhe padece dúvida é que tem a formá-lo os mesmos elementos que os dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital, ou, por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo. Tem como a iluminá-lo a mesma luz e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação, a não se considerar, pois, senão a matéria abstraindo do espírito. O homem nada tem que o distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto, logo que se estabelece
Distinção entre a habitação e o habitante. Uma outra choupana, ou envergando as vestes de um campônio, é o nobre senhor, não deixa de o ser. O mesmo se dá a um homem, não é sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o ser espiritual, seu espírito. Hipóteses sobre a origem do corpo humano. Ponto 15. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se for assim, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que os corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente poucos adiantados que viessem encarnar na terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de fazer por espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto, vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, é que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Ponto 16. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou e embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continua a procriar para seu uso corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre produz árvores dessa espécie. E o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, que por sua vez se tornou tronco. Como na natureza não há transição bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior, e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela formação da cabeça, têm tanta aparência com o macaco, que só lhes falta ser peludos para se tornar completa semelhança. Encarnação dos espíritos. Item 17. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, senão sendo-lhe indispensável intermediário, que é involutório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial, esse involutório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, dessas circunstâncias, sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento, torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com um dos fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, o mais poderoso motor. O fluido do perispírito constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria.
enquanto aquele que se acha unido ao corpo serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Serve-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Item 18. Quando o espírito tem de encarnar um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que não é mais do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, de onde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento completa, é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Como efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sobre a influência do princípio vital do germe, cessa desde que este princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização no corpo. Mantida que era por essa força atual, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Dado que, um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo. Provado evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Item 19. O espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação que, às vezes, é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que doutras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Item 20. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia ao seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos, que lhe hão de servir as manifestações. Ponto 21. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-la a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior, o seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí, a bondade do Criador se manifesta, porquanto adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante, do passado. Poderia perturbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito, adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes,
Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Item 22. Não há, portanto, a solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da reencarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação, durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, destituída a liberdade e a vida espiritual. O espírito se lembra, pois que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Ponto 22. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da reencarnação, sendo esta apenas uma fase de sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação, durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, destituído a liberdade e a vida espiritual. O espírito se lembra, pois que, então, já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Ponto 23. Tomando a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontrasse entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma que ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Esse sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados, para terem no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem. São os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela frieira da animalidade, um homem não deixaria de ser homem, já não seria animal. Como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o fato informe que o pôs no mundo. Mas este sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, não como, como não o é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre este assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as frieiras pelas quais haja ele porventura passado, tomá-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Ponto 24. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo a sua segurança, o seu bem-estar, a força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria, daí o constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o processo material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora com a obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Item 25. Todavia, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua.
é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente a outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive na vida espiritual, que é sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência com a ideia de melhor conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Item 26. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e o meio de ele progredir. Abre parênteses, o céu e o inferno, capítulo 3, itens 8 e seguintes, fecha parênteses. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, consequentemente, a duração de suas encarnações materiais, que, então, se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigando a recomeçar a mesma tarefa, Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. Item 27. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso lhe façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais essa seria relativamente um mundo ditoso. Item 28. Quando, em um mundo, os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado deste mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhes tendo mais de proveito alguma encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e tornam-se os mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, qualquer que seja o grau em que se acha a hierarquia espiritual do mais ínfimo ao mais elevado, tem ele suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como as simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte,
No mundo espiritual, atividades em nenhum ponto há ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, carente de finalidade, de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, um homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Item 29. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. De onde vinham? É uma pergunta. Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço de outros mundos ou da própria Terra, a presença dele nesta, a partir de certa época, é um fato, pois que antes dele só animais havia. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que se observa pela comprovação. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito, não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância, ou, se o preferirem, de sua incubação, malgrado a analogia do seu envolutório com os animais. Poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Item 30. Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesmo de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre os seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam naturalmente se agrupavam por analogia e simpatia. Achou-se a terra, assim, povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto à moral. Abre parêntese, item 11. Fecha parêntese. Continuando a encarnar entre eles os que lhe assemelhavam os espíritos similares, perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral, das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece, mediante a fusão e o progresso deles. Abre parêntese, Revista Espírita, julho de 1860, Frenologia e Fisiognomia. Fecha parêntese. Item 31. Podem comparar-se os espíritos que vierem povoar a terra a esses bandos de imigrantes de origem diversas, que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando a sua um cunho especial, um acordo com o grau do seu saber e com o seu gênio particular. Grupam-se então por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Item 32. Não foi por quanto, conforme o progresso em toda a espécie humana, como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra como os primeiros aí chegados, tornariam ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora com efeito
impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem menos aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não tiverem correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar no outro mais elevado e assim por diante, até que tenham conquistado todas as suas graduações terrestres, ponto que se deixarão a terra para passar a mundos mais elevados. Abre parênteses, Revista Espírita, abril de 1862. Perfectibilidade da raça negra, fecha parênteses. Reencarnações. Reencarnações. Ponto 33. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novos, tão primitivos quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentamos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam de toda estranhas umas às outras. Porque então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que precederam? É uma pergunta. Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Abre parêntese, capítulo 2, item 10. Fecha parêntese. Admite, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos que lhe estiveram no mundo, mas que progrediram para que cada nova existência trazem e que adquiram as existências precedentes, que, por conseguinte, a dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Abre parêntese, o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4 e 5, fecha parêntese. Item 34. Pensa alguns que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de mundo em mundo e não no mesmo orbe de cada espírito, viria uma única vez. Seria admissível essa doutrina de todos os habitantes da Terra estivesse ao mesmo nível intelectual e moral. Eles, então, só poderiam progredir indo de um mundo a outro, nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra. Desde que aí se nota inteligência e moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira um animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria um selvagem de ir procurar a lures o grau de progresso logo acima do que ele está, quando esse grau lhe acha ao lado e assim sucessivamente? É uma pergunta. Outra pergunta, por que não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos ao desses mundos? Quando não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família há diferentes graus de adiantamento? É outra pergunta. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. Pois há, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra.
Longe de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros ao mesmo meio, e em presença dos a quem ofendeu. Possibilidade que é para ele o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispensando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família, à falta de tempo para se consolidarem. Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos, sob esse aspecto. Não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos. Entretanto, não fica perdido o que ele se aprende. Não só isso desenvolve inteligência, como também as ideias que acolhem de tais obras auxiliam a aquisição de outras, abre parênteses, capítulo 6, itens 61 seguintes, fecha parênteses. Se apenas uma única vez fizesse o espírito a sua aparição, frequentemente brevíssima, no mesmo mundo, em cada imigração, ele se acharia em condições inteiramente diversas, operaria de cada vez sobre os elementos novos, com força e segundo leis lhe desconheceria antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os aplicar. Teria de fazer de cada vez um novo aprendizado e essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo, até que haja adquirido a soma de conhecimentos e graus de perfeição que esse mundo comporta. Abre parêntese, item 31. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado aquele do qual nada mais podem auferir. É como deve ser e é. Tal princípio, se alguns há que antecipamente deixam o mundo em que viu encarnado, é isso devido a causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa de progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morreram em eternidade vir passar alguns anos, alguns meses, algumas horas durante os quais nada pode aurir dele? O mesmo ocorre se ponderasse com referência aos idiotas e aos cretinos. Uma teoria somente é boa quando a condição de resolver todas as questões a que diz respeito. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há vantagem real em volverem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixam inacabado, muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que tenham feito ou sofrerem a pena de talião. Emigrações e imigrações dos espíritos. Item 35. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontraram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestre e espiritual desaguam incessantemente uma outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Item 36. Em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis em virtude das grandes evoluções que lhe ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasião de chegadas e partidas coletivas,
meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada a mais do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por meio dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que, de tempos a tempos, lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de notar que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Item 37. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos acontecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhe é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes, chegando à Terra, integrando-se a princípio à população espiritual, depois encarnam como os outros. Raça adâmica. Ponto 38. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou seja, quiseram uma dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão e, por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nola mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que elas se compunham de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerado como habitado neste globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem as observações antropológicas antes tenderia a confirmá-las. Item 39. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que contradizem se resumem no seguinte: do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam características tipo particulares que não permitem que lhes assinale
uma origem comum. Há diferenças que evidentemente não são simples feito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo e encaparinhado o cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a couro negro provém de um tecido especial subcutâneo, peculiar à espécie. Há, pois, de se considerar as raças negras mongólicas caucásicas como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam consequentemente, assim, aos homens quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Item 40. Adão e seus descendentes não apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligente, pois que desde a segunda geração, constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda em dias rastejam a animalidade, que hajam perdido todos os traços e até o menor lembrança do que faziam seus pais. Tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com evidência não menor, uma diferença de origem. Ponto 41. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra, antes da época fixada pela Gênese. Sem falar da cronologia chinesa, que remota trazem a 30 mil anos, documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3 mil anos antes da era cristã. 1000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiam entre a América e os antigos egípcios, onde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso, então, seria admitir-se que, em 1000 anos, a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Item 42. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade desde que se admita com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e sua família, que não era numerosa no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2348 antes da era cristã. Em realidade, pois, daquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império, que já tinha sido povoado, sem falar de outros países, nem menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de tão próxima comunidade de origem, quando observaram religiosamente os monumentos de sua história. Rigorosa lógica com os fatos a corroborá-la da maneira mais peremptória mostra, pois, que o homem está na Terra desde o tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período
diluviano. Ainda mais completa é a demonstração. Doutrina dos anjos decaídos e perda do paraíso. Item 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade deles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta no adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com inteligência podem eles fazer o mal. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, opera-se mutações na sua produção encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Abre parêntese, itens 34 e 35. Fecha parêntese. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal, sempre voltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e felicidade dos bons, pelos que são escolhidos pela humanidade que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiaram por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Que serão tais seres entre essas outras populações para eles novos, ainda na infância da barbárie, senão os anjos ou espíritos decaídos, ali vindos em expiação? Não é precisamente para eles um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Uma pergunta. Essa terra não lhes era um lugar de delícias, em comparação com o meu ingrato, onde vão ficar relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se dele? Uma pergunta. A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é como uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Ponto 44. Ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindos quer da erraticidade concernentemente a este mundo, quer de um mundo menos adiantado que mereceram abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de que algum tempo o estado moral do mundo se encontra melhorado. São às vezes parciais essas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça, de outras vezes são gerais, quando chega ao globo o período da renovação. Ponto 45. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que deles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes a luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse o caso, com efeito, o papel que essa raça ha desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra. Havendo encontrado esse mundo numa nova fase de progresso, não teria tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura desse progresso. Lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereciam. Relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos, teve Deus razão para dizer: dela tirarás o alimento com o suor da sua fronte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isto é, um ser que lhe esclareceria sobre o caminho que lhe cumprira tomar, para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e chegar à felicidade dos eleitos.
Esse Salvador, ele o enviou na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei do amor e da caridade, que ela, a raça, desconhecia e que lhe seria a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido que os espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, e as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Ponto 46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos com efeito que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas, para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem às mesmas almas. Se estas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual, a não ser assim. Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, consequentemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e a do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Dizem que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados da terra ao tempo de Adão e que se achavam manchadas dos vícios que lhe acarretaram ser excluídos de um mundo melhor. E tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar a cada indivíduo e não resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem ele jamais conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na terra para a vida corpórea, a fim de progredirem depurando-se, que o Cristo veio esclarecer essas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às vidas ulteriores, e então, mas não só, mas só então, lhe dareis a missão um sentido real e sério, que a razão pode aceitar. Item 47. Um exemplo familiar, mais frisante pela analogia ainda mais compreensíveis, tornará os princípios que acabam de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. A chegada do comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida assim, pondo os pés nesta ordem no Gico. Já sem dúvida compreendes o papel que vos está reservado. Exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que serve sob as vossas vistas, ajudar-nos-ei a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo, mas, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela sempre será firme e flexível. Ficai sabendo, do mesmo modo que, justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder,
de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro, que lhes diz o chefe: infringistes as leis do vosso país, nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mandam-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado, podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procedem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte, podeis melhorá-la, se o quiserdes, porque tendes o livre-arbítrio. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? É uma pergunta. Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? Outra pergunta. A linguagem do chefe não é idêntica à do que os judeus falando aos espíritos exilados na terra. Desobedecestes às minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podieis viver ditosos e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta, isto é, o céu. À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delírios. Certamente, esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido nem mais ignorante. Ponto 49. Será crível perguntarmos agora para esses homens mandados para Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelos de virtude? Uma pergunta. Que vão abjurar repentinamente seus erros? Outra pergunta. Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do seu exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo, conservaram as tendências de que traziam o resto da velha levadura. Ora, não é esse o pecado original? É uma pergunta.